years went on, things got more difficult. We were faced with more challenges. And begged him to stay. Try to remember what we had at the beginning. He was charismatic, magnetic, electric, and everybody knew him. When he walked in, everyone's head turned. Everyone stood up to talk to him. He was like this hybrid, this mix of a man who couldn't contain himself. I always got the sense that he became torn between being a good person and missing out on all of the opportunities that life could offer a man as magnificent as him. And in that way, I understood him. And I loved him. I loved him. I loved him. I loved him. Gordofobia é o preconceito e ódio contra pessoas gordas por conta de padrões estéticos impostos pela sociedade. Qual é o padrão estético imposto pela sociedade? Ser magro, ter um corpo definido, ter um corpo musculoso, um padrão de estética que foi feito pela sociedade, tá? O medo irracional e exagerado de se tornar gordo também está associado à lipofobia, que é a aversão à gordura, também uma das características de quem é gordofóbico. Vou fazer uma pausa aqui. Vocês têm ideia de onde surgiu o padrão de beleza nosso? O nosso padrão de beleza surgiu com Sócrates, mais precisamente, quando ele começou a considerar belo corpos que fossem definidos com a musculatura aparente e começou a ser veiculado, a ser conversado que isso era belo. Tanto que se vocês verificarem as obras de artistas plásticos, as esculturas todas, do que é definido belo, sempre com a definição dos corpos. E isso prevalece até hoje. Até hoje, o belo é um corpo magro e com definições, não adianta ser magro. Tem que ter as definições. Isso prevalece incutido na nossa sociedade desde Sócrates, ok? E quiçá antes dele, mas documentalmente, o que é considerado belo, o que era dito para a sociedade que era belo, nós temos ele, ok? E esse padrão prevalece. E muitas pessoas adoecem psicologicamente, fisicamente, em prol desse padrão, tentando alcançar esse padrão, aqueles que não fazem parte desse padrão e os que são vítimas da gordofobia, que são as pessoas que têm aversão a esse padrão de beleza e atacam quem está com um peso diferente dos demais, ok? Então, assim, pode parecer banal, mas isso é normal, a gente brinca mesmo, a gente zoa. Não é você. E para mim é até complicado, eu pensei diversas vezes antes de falar desse tema, porque eu passei minha vida inteira lutando e brigando com relação ao peso. Então, assim, é algo complicado, não é algo fácil, só sabe quem experimentou, quem já passou por isso. E eu já passei, e não quero que isso se perpetue, mas eu sei que a nossa sociedade, ela não tem jeito, ela continua. A pessoa pode até ter feito cirurgia bariátrica, ter emagrecido, mas ela continua sendo alvo de piadas, de comparações, e isso é algo que é perpetuado e não cessa. Espero que um dia cesse também. Eu acredito que só quando mexer no bolso,
Só quando tiver uma penalidade mais forte, isso vai cessar. Na atualidade em que vivemos, onde há o incentivo do preconceito contra os donos dos corpos, não há adaptação para esses corpos. Por exemplo, se você vai num hospital, precisa fazer um exame, que é o caso do vídeo que vocês vão verificar, não suporta após 230 quilos. Dependendo do equipamento, tem equipamento até que menos. Então, assim, não é uma sociedade adaptada para pessoas com obesidade. Não é, tá? O cotidiano traz desafios de diversas naturezas, dos mais simples aos mais complexos. Uma simples rotina de, por exemplo, comprar uma roupa, entre outras atividades, pode ser emocionalmente uma experiência desgastante. Quantas e quantas vezes nós escutamos relatos de discriminação em lojas, de ausência de produtos para pessoas acima do peso? Quantas vezes nós escutamos isso? Não é fácil. Oi, Porta dos Fundos, tudo bem? 2 dias atrás vocês publicaram um vídeo chamado Teste de Covid. É um vídeo extremamente gordofóbico. Não é a primeira vez que vocês fazem piadas gordofóbicas no canal de vocês. Ele começa o vídeo comparando uma pessoa gorda a uma vaca ou uma anta, palavras que ele próprio diz no vídeo. E eu tô aqui pra explicar por que esse vídeo, além de ser extremamente ofensivo, ele também afasta pessoas gordas da saúde. Fernando, seus maus hábitos podem salvar a humanidade. O seu organismo pútrido pode gerar uma vacina. É? Me responde mais uma coisa aqui sobre sua alimentação, seu Fernando. Pela sua ficha, normalmente é fandangos e fantaúva quente que o senhor almoça? É, fofura. Geralmente é fofura. Só um instantinho que eu vou botar o OMS agora aqui pra falar com o senhor. Só um segundo. Ô, mestre, não, tô ouvindo. No começo da pandemia aqui no Brasil, uma pessoa chamada Laércio Machado ficou andando por São Paulo inteiro procurando um hospital que aceitasse fazer uma tomografia nele, porque ele estava infectado pelo vírus Covid-19, só que os hospitais não recebiam ele por ser gordo demais. Fizeram exame? Não tô esperando chamar, não. Os médicos pegaram os exames, tudo, olharam pra ele e falaram, olha, isso que eu achei mais indignação, porque a pessoa obesa é muito humilhada, sabe? Porque os lugares não tem nada pra gente obesa, sabe? Tudo que meu pai vai fazer, ele fica tímido, porque nada é adaptado. Aí e eu sei que meu pai tem muita vergonha disso. Aí chegou a médica e falou assim, não dá pra fazer exame aqui, porque ele é obeso, ele é gordo, na frente de todo mundo. Aí a gente ficou sem saber o que fazer. Minha mãe era bem assim, esperta para o hospital, sabe? E falou, tá, então, onde que a gente leva ele? A gente vai levar ele, não sei, porque ele é gordo, olha o tamanho dele, não cabe na maca, não cabe no aparelho de tomografia. Muito se fala sobre a pessoa gorda estar dentro do grupo de risco do Covid-19, mas antes de estar num grupo de risco ou não me cabe decidir isso porque eu não sou médica, a pessoa gorda já tem um acesso à saúde prejudicado por causa da gordofobia médica. Eu peguei aqui um relato da Tainá Bustamante, que deu uma entrevista para a revista Cláudia. Eu não aguentava de tanta dor. O médico me atendeu na cadeira mesmo e nem tocou em mim. Disse que não poderia fazer a cirurgia porque era arriscado operar alguém enorme de gorda. Ela tem 23 anos e ela estava com pedra na vesícula. Ele me mandou fazer hidroginástica porque o lugar de hipopótamo era na água. Ela precisou passar por 3 profissionais até conseguir alguém que fizesse uma cirurgia nela para tirar a pedra da vesícula dela. Não é admissível que em 2020, com tantas pautas sobre minorias sendo levantadas, com tanta mídia em cima de pessoas falando pra gente aceitar pessoas diferentes, aceitar a diversidade, respeitar o próximo, no meio de todo esse movimento, ver vocês se posicionam, sabe? Eu vejo vocês se posicionando contra o machismo, eu vejo vocês fazendo vídeos que não são vídeos homofóbicos, eu vejo vocês apoiando diversas minorias. Por que que em 2020 vocês ainda acham engraçado fazer piada com o gordo, relacionando ele a desleixo, relacionando ele a sujeira, relacionando ele a doença? Nem ia falar nada, né? Mas tá rolando esse vídeo aí gordofóbico do Porta dos Fundos que
Sinceramente, 2020, sabe? 2020 ficam reproduzindo estereótipo gordofóbico dessa forma, do tamanho que isso é violento, nojento. Ai, cansa. É difícil ser gordo, sabe? A vida da gorda é extremamente difícil. Uma coisa que eu até tuitei algumas semanas atrás é que parece que todos os debates sociais avançam menos o da gordofobia, no sentido mídia, né? Porque a gente sabe que a mídia é um dos principais fomentadores de opressões em geral, sobretudo gordofobia. E parece que tem produções hoje, né, ao mesmo que aos poucos tem produções que debatem diversos debates desses, que falam sobre diversos movimentos sociais, menos a gordofobia. A gordofobia parece que a gente tá em, sei lá, atrasado em milhões de anos. Eu fico tipo, quando que a gente vai ver uma coisa que não vai ter o estereótipo do corpo gordo, sabe? Eu me pergunto isso todos os dias. Em 2018, a hashtag gordofobia não é piada entrou nos trending topics mundial depois da Alexandra Gurgel do Alexandrismos ter sido atacada por um humorista de uma forma extremamente gordofóbica. Sabe que humorista é esse? Danilo Gentili. É com esse tipo de humor que vocês querem ser comparados? Eu não tô aqui querendo atacar ninguém, entendeu? Não tô aqui querendo ser agressiva com ninguém. Eu só tô alertando vocês que vocês estão errando repetidas vezes e eu não tô vendo uma melhora, eu não tô vendo uma resposta. Até quando vocês vão fazer isso? Novamente, em nosso país, a prática autorizada e sem qualquer censura de piadas, de chacota pelos meios de mídia, o que é algo bem comum e tradicional do povo brasileiro, é humilhar e chacotear as pessoas acima do peso. Isso é tradição. Se você é brasileiro e nunca fez isso, você não é brasileiro. Estou falando duramente porque é real e é presente, tá? Nesse exemplo ficou bem claro. Vocês viram a dificuldade do pai, da moça que deu o depoimento, de conseguir fazer um exame que ele deveria fazer e era direito dele, estava assegurado. Como também o caso da Flávia Durante, que precisava fazer um plano de saúde e não conseguiu fazer um plano de saúde porque achavam que ela ia fazer um plano apenas para fazer a cirurgia bariátrica. O que acontece com muitas pessoas acima do peso que tem que lutar judicialmente para obter um plano de saúde, tá? Fora outros tipos de discriminação no ambiente de trabalho, não são contratados ou se estão acima do peso no ambiente de trabalho, se a pessoa engordou em determinado quantidade de tempo de uma forma muito brusca, ela vira chacota ou ela é demitida. Já vi vários casos assim. Então é algo muito sério, que não é uma simples brincadeira. Ah, só chamei ele de gordinho. Não é uma simples brincadeira, é algo sério. Todas as pessoas merecem respeito. Quero que vocês reflitam sobre isso. Esses hábitos resultam em baixa autoestima, estresse e depressão. Desta feita, tendo o aumento de hábitos alimentares ruins, assim com dificuldade de manutenção do peso ou emagrecimento. Sendo explícita ou não, a gordofobia pode ser contraprodutiva. Estudos já feitos pela equipe de Rebecca M. Fu, do Centro Hood de Obesidade e Política Alimentar da Universidade de Connecticut, entre outros, concluíram que pessoas fora do peso que são vítimas de preconceito e conseguem emagrecer têm menos capacidade de se manter magras, tá? Então, assim, é algo muito sério e fica uma sequela na pessoa. Não é uma simples brincadeira, não é uma simples piada. Então, tem que pensar duas vezes antes de ridicularizar alguém. Nenhum ser humano deve ser ridicularizado. Nenhum ser humano. Mas é necessário que a gente sempre se coloque no local do outro. Você não está experimentando as mesmas dores que a pessoa experimenta. Você não está vestindo a mesma pele. Então pense duas vezes, tá bom?
Como mudar isso? Para acabar com a gordofobia é necessário mudar a nossa própria visão e pensamento sobre as pessoas gordas. Está na hora de mudar essa visão de que a culpa é da pessoa, seja por comer demais, por ser preguiçosa. São tantas qualificações que colocam nos obesos, não? Não existe isso, pois a obesidade não é algo controlável. É comprovado cientificamente que existem diversos outros motivos para que alguém seja gordo. Fator hormonal, metabolismo lento, uso de medicamentos, predisposição genética. Então, para de julgar e tente ajudar quem está acima do peso. É óbvio que estar acima do peso pode trazer comorbidade, pode trazer doença. Não é sinônimo de saúde, segundo a comunidade médica, mas julgar traz outras doenças. Maltratar, hostilizar, humilhar traz muito mais doenças. Você não está ajudando. E por favor, sem bordões, é gordo porque é preguiçoso, porque não gosta de ir para academia. Tem que haver outra forma de auxílio e não essa comumente praticada pela nossa sociedade. 10 dicas para fugir de atitudes e comentários ofensivos. Não usar mais a palavra gorda como algo negativo. Não tenha vergonha de se relacionar com uma mulher gorda ou com um homem gordo. Confronte as críticas e seja firme. Não use a característica física para identificar uma pessoa falando coisas como fulano é aquele gordinho ali. Evite termos como fofinho, gordinho ou maiorzinho. Não critique a forma como as pessoas gordas se vestem. Não dê ibope para programas gordofóbicos. Pare de contar e de rir de piadas sobre pessoas gordas. Por favor. Não estereotipe a sexualidade das mulheres gordas ou dos homens gordos. São mulheres com desejo e com sexualidade. São homens com desejo e sexualidade. Ok? Pense em espaços e produtos que atendam às pessoas gordas e a todas as pessoas. Não julgue que alguém é incompetente, relaxado, doente, preguiçoso, etc., porque é gordo. Empregue pessoas gordas. Empregue todas as pessoas, sem qualquer distinção. Não dê ibope para programas gordofóbicos. Humanize-se, tenha empatia e aprenda a respeitar as diferenças. Seja mais humana. É só isso que eu peço, é só isso que eu quero. É por isso que eu dou aula. Só por isso. Que eu quero que os meus alunos e que a sociedade seja mais humana. Eu não só peço isso, como tento ensinar isso, como eu aprendo a ser mais humana. Cada aula que eu dou. E a gente sempre tem oportunidade de se regenerar, de recomeçar, de ser um novo eu. A qualquer momento, ninguém, nem nada nesse mundo é imutável. Tudo pode ser modificado. A qualquer tempo. Vocês querem um exemplo maior do que nós estamos passando agora? As mudanças que houveram, as adaptações que nós jamais pensávamos em razão da Covid. Então a gente pode mudar sim, nós devemos mudar para melhor sempre. O ser humano, assim como qualquer outra coisa no universo, está para evoluir, está para ser mais. A gente não está aqui para ser menos, nunca, nunca. Como nós já havíamos estudado em aula anterior sobre crimes contra a honra, eu vou estar colocando aqui para vocês. Nós não temos legislação específica que combata a gordofobia. Deveríamos ter. Existe um projeto, o 456/2019, que quer criminalizar como sendo um crime hediondo, estipulando pena de 6 meses a 4 anos. Mas isso não foi aprovado ainda. Então ainda é aplicado o crime de injúria constante no artigo 140 do Código Penal. É algo sério, não é brincadeira. E eu quero muito que aprovem uma legislação mais rigorosa, porque as pessoas
no nosso país só mudam quando atinge o bolso. Só. Infelizmente é assim. Então é preciso que as autoridades olhem para isso de outra forma, assim como já olharam para outros delitos. Mas precisamos de mais rigor para qualquer tipo de preconceito e discriminação, racismo, gordofobia, homofobia, LGBTfobia. Precisamos de um olhar sensível e humano com relação à sociedade. Não dá mais para tolerar, para aguentar. Ou a gente acaba com isso, ou isso vai continuar perpétuo e enraizado na nossa sociedade. Então, a luta não é minha aqui, que já tenho uma certa idade, mas vou continuar lutando dentro do que eu posso. A luta é de vocês. Vocês são a voz da sociedade. Vocês que são os líderes de movimento. E é preciso movimento aqui. Tá tudo muito acomodado. Uma vez ou outra aparece um movimento, a gente copia movimentos de fora, né? Desculpa, porque quando houve o assassinato do João Pedro, que foi um assassinato, gosto de frisar essa palavra, não foi algo casual, desproposital, ninguém fez nada. Começaram a se movimentar depois que começaram os movimentos nos Estados Unidos, referente ao caso do Jorge. Então, vamos ter mais atitude na nossa vida. Não adianta também participar de passeata movimento e em casa tratar as pessoas como lixo. Então, vamos começar dentro da nossa casa, no nosso quadro de amigos, no nosso trabalho. Vamos começar com pequenos atos a ser diferente e a repreender. Tem um amiguinho, um coleguinha falando mal do outro, que é gordo, que é obesa, que parece uma rolha de poço, que tá com a banha toda para fora da calça. Quantas vezes vocês já ouviram isso? As pessoas escutam isso, ou elas acabam reproduzindo igual, ou tirando sarro, pior ainda, num grau mais avançado. Ninguém para falar. Não fale assim da pessoa, não seja preconceituoso. Ninguém para dizer, ninguém para ter uma atitude. É esse o maior problema, a falta de atitude no nosso país. Então vamos mudar isso, por favor. The nights are drawn out long, and you're kissing to cut through the gloom with a cough drop colored tongue. And you were sitting in the corner with the coats all piled high when I thought you might be mine. In a small world on an exceptionally rainy Tuesday night, the right place and time, when the zeros line up on the 24-hour clock, when you know who's calling even though the number is blocked, when you walked around your house wearing my sky blue Lacoste and your knee socks. Well, you cured my January blues. Yeah, you made it all alright. I got a feeling I might have lit the very fuse that you were trying not to light. And you're a stranger in my phone book. I was acting like I knew much better than I do. When the winter's in full swing and your dreams just aren't coming true, ain't it funny what y'all do when the zeros line up on the 24-hour clock? When you know who's calling even
socks. The late afternoon, the ghost in your room that you always thought didn't approve of your knocking boots never stopped you letting me get hold of the sweet spot by the scruff of your socks. Could have been a TV chatter, half of a king and queen seat. Like the beginning of Main Street, you could be my baby. Could have been a TV chatter, half of a king and queen seat. Like the beginning of Main Street, you could be my baby. Could have been a TV chatter, half of a king and queen seat. Like the beginning of Main Street, you could be my baby. Could have been a TV chatter, half of a king and queen seat. Like the beginning of Main Street, you could be my baby. When the zeros run up on the 24-hour clock, when you know who's calling, even though the number is blocked, when you walked around your house wearing my sky blue Lacoste and your knee socks, when the zeros line up on the 24-hour clock, when you know who's calling, even though the number is blocked, you walked around your house wearing my sky blue Lacoste and your knee socks. Assédio moral no trabalho. Assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada no exercício de suas atividades. É uma conduta que traz danos à dignidade e à integridade do indivíduo, colocando a saúde em risco e prejudicando o ambiente de trabalho. O assédio moral pode ser praticado pelo empregador, superior hierárquico do empregado ou por colegas, causando a humilhação e o constrangimento da vítima. A jurisprudência relata várias formas de assédio, desde a prática ilícita de ofensas ao empregado até castigos humilhantes pelo não atingimento de metas estabelecidas pela chefia ou mesmo pela direção da empresa. Inclusive, a empresa tem obrigação de fiscalizar os atos praticados pelos seus prepostos e todos aqueles que a representam, pois estes agem em seu nome e, portanto, responsabilizam-na por prejuízos que venham a causar. O Código Civil dispõe sobre isso. São também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competiram em razão dele, ou seja, todos que estiverem na empresa e praticarem assédio moral, eles serão responsabilizados. E todos aqueles que praticarem assédio moral e são pessoas que respondem pela empresa, como preposto, superior, administrador, eles vão fazer com que a empresa responda juridicamente por esse dano causado, tá? O que a empresa sempre tenta fazer é sair dessa linha processual e fazer com que a pessoa responda como pessoa física, sozinha por aquele ônus do ato que ela praticou. Mas a justiça entende que a empresa é responsável por quem ela contrata e quem ela coloca para representá-la, como preposto, como supervisor, como superintendente, tá? Então, todos aqueles que estão à frente, representando a empresa, servindo a empresa, eles respondem por isso. A empresa responde pelos atos deles também, tá bom? Então, é muito sério. Não temam achando que nada vai acontecer com a pessoa. Acontece sim e a empresa sempre vai responder. Como se vê, o empregador é responsável pelos atos praticados por seus empregados no exercício de suas funções. E a teor do artigo 933 do Código Civil, a responsabilidade do empregador é objetiva. Não interessa o que aconteceu, foi dentro da empresa, o empregado era da empresa,
tá? Independe da culpa, se teve culpa ou não. Se ocorreu dentro da empresa, o empregado representando a empresa será responsabilizada, tá bom? Agora vai aparecer um vídeo para vocês, relatando um caso e explicando sobre o tema, tá? E a caracterização. E vocês prestem atenção, se vocês estiverem enfrentando algo parecido, eu estou à disposição para conversar com vocês. Se vocês tiverem dúvida também, eu espero que aqui ninguém esteja passando por isso, mas todos nós estamos suscetíveis sempre a qualquer coisa. E a gente tem que agir, não podemos ficar omissos, tá bom? Humilhações, abusos, cobranças excessivas, brincadeiras que passam dos limites, situações que podem prejudicar empregados, colegas de trabalho e até mesmo chefes. Assédio moral foi a denúncia mais feita por empregados do país nos últimos 10 anos. Cerca de 7 em cada 10 empresas receberam relatos dessa prática por canais de denúncia. Mas o que fazer quando o ambiente de trabalho se torna um pesadelo? Nos últimos anos, quase 72% das vítimas que denunciaram a prática do assédio moral no Brasil preferiram não se identificar. Uma violência invisível que tem se tornado cada vez mais comum no ambiente de trabalho. O assédio moral é um veneno lento que se insere dentro das relações e faz com que alguém passe a se considerar menosprezado. O assédio moral é terrível em todos os ambientes de trabalho. Meu chefe me chamou numa sala reservada. Dentro dessa sala ele fez uns cálculos simples e me chamou praticamente de burro na minha frente, como se a minha formação como engenheiro não fosse capaz de fazer aqueles cálculos. E como você chegava em casa, Roberto, depois desses assédios? Eu chegava cada vez com a minha autoestima mais baixa, até que chegou um dia que os meus familiares e principalmente meu filho, ele falou: "Não quero, papai, não me abraça, você tá parecendo um monstro". Isso tudo, infelizmente, por conta dos assédios. Eu acho que ele viu na minha fisionomia como eu tava. Então, para a gente entender melhor, o que é considerado assédio moral no ambiente de trabalho? O assédio moral ele tem várias formas de acontecer. Algumas pessoas acham que, num eventual momento, alguém gritar com ela é assédio moral. Isso não é assédio moral, mas é uma conduta abusiva. O assédio moral ele precisa acontecer de uma forma sistemática, repetitiva, com uma direcionalidade a uma pessoa, a um grupo de pessoas e com uma intenção, seja de desmoralizar, desestabilizar ou mesmo levar a um pedido de demissão ou demitir. Mais da metade das denúncias de assédio moral nas empresas são feitas pela internet. Os líderes são os mais denunciados. Você que está à frente de uma empresa, conta pra gente como é que é a sua experiência com esses profissionais. Eu sou gestora numa empresa que tem praticamente 300 funcionários. A pergunta que eu sempre faço, que eu me faço, é onde é que está aquela linha tênue que separa exatamente o que eu preciso exigir de resultado, que não deixa de ser uma exigência pessoal, uma exigência também da equipe, para ultrapassar essa linha e entrar naquela de assédio, de que eu extrapolei, de que eu fui muito incisiva, de que eu faltei com respeito. É a gente pensar que aquilo ali não é a balada, não é o grupo de pessoas com que você se reúne e fala absolutamente o que quer, de qualquer forma. Muitas vezes dentro de um ambiente de trabalho existe a humilhação, existe a demanda por tarefa além da capacidade de alguém, existe a interferência na questão pessoal. O assédio moral cria uma acidez, cria um clima ruim, não apenas entre superiores e subordinados, mas também um clima ruim entre pessoas de base horizontal, cria um clima de produção deficiente, porque eu passo a me preocupar mais com
o ataque das pessoas do que com a própria produtividade. Transtornos mentais e comportamentais já são a terceira maior causa de afastamento nas empresas. Os bancários estão entre os trabalhadores que mais sofrem assédio moral no Brasil. O número de profissionais afastados por algum tipo de doença em decorrência dessa prática cresceu mais de 60% em 8 anos. Esse tipo de violência ele pode trazer danos graves, principalmente à saúde psicológica do profissional? Essas práticas de assédio moral, elas vão afetar de várias formas e não há uma forma específica que todos sofram, cada um sofre de um jeito. Há aqueles que acabam buscando mais ajuda de medicamentos e outras terapias alternativas, mas a grande maioria desenvolve algum tipo de descompensação emocional. E isso pode levar a um quadro de depressão, de estresse pós-traumático, burnout e, consequentemente, até mesmo uma tentativa de suicídio relacionada a essa vivência no trabalho. Certo dia, meu chefe me ligou, começou com palavras de baixo calão, me chamar de incompetente, de inútil, então juntou que eu estava 4 dias sem dormir e naquele dia eu quis me matar, eu quis me suicidar, quis bater numa carreta, eu estava mais ou menos uns 160 km por hora. E o que você pensava naquele momento, Roberto? Só acabar com aquela angústia que estava dentro de mim. Muitos casos de assédio moral que chegam a ser denunciados no país vão parar na Justiça do Trabalho. Só em 2018, foram mais de 56 mil novas ações. No Brasil, ainda não existe uma lei específica para punir quem pratica esse tipo de violência. A Justiça do Trabalho, como é de conhecimento comum, como juiz, de um modo geral, só atua na solução de um conflito, quando recebe essa denúncia no processo, na reclamação trabalhista. O que nós fazemos é instruir bem o processo, promover o equacionamento entre o que se disse e o que se provou, e quando é possível, quando a prova é evidente desse mau procedimento, seja do chefe, seja de um colega em relação ao outro, condenar a empresa a pagamento de indenização por assédio moral, e de modo que isso se tenha um exemplo de condenação, porque isso poderá inibir o gestor a promover esse tipo de ação. Na América Latina, apenas 5% dos profissionais afirmam trabalhar em um ambiente que oferece ações para o bem-estar. Na Europa, são 23%. E nos Estados Unidos, 52%. Mas afinal, o que está faltando? A gente precisa avançar tanto na forma de orientar quanto fiscalizar e também remediar esse tipo de situação, tanto dentro das empresas quanto para as pessoas que sofrem esse tipo de violência no trabalho. Você acredita que o assédio moral se tornou um fantasma dentro das empresas? Se tornou um fantasma porque muitas empresas também têm medo de falar sobre isso abertamente. O objetivo é não só conscientizar, mas especialmente prevenir esse tipo de comportamento, seja de uma parte, seja de outra. O assédio deve ser alvo de atenção de todas as pessoas dentro de um ambiente de trabalho, algo que deve ser dito, esclarecido, debatido. Porque se hoje é o seu colega que é assediado, se hoje é a sua colega, amanhã será você. Que não só eu, como outras pessoas tenham coragem de denunciar antes mesmo da empresa demitir. No ambiente de trabalho, algumas situações podem fazer com que chefes e subordinados saiam do sério, mas nem sempre é fácil identificar quando uma simples bronca passa dos limites. Por isso, Tome Nota preparou 4 dicas sobre o assédio moral.
É considerado assédio moral a exposição contínua de empregados a situações humilhantes e constrangedoras, como, por exemplo, imposição de horários injustificados e tarefas desnecessárias, brincadeiras de mau gosto e isolamento e exclusão social do funcionário. Para se caracterizar assédio moral, é necessário que a conduta abusiva seja frequente e sistemática. Um ato isolado, em regra, não configura a irregularidade. O artigo 483 da CLT prevê que o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização em decorrência dos atos abusivos. E atenção! Nem sempre o assédio moral é causado por um superior. A prática pode ocorrer entre dois colegas que ocupam a mesma posição na empresa. É o chamado assédio moral horizontal. Menos comum, há também um assédio moral vertical ascendente, praticado pelos subordinados contra o chefe. Essas foram as 4 dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, Assédio sexual no trabalho. O assédio sexual é uma realidade no ambiente de trabalho há muito tempo, desde o momento que a mulher entrou no mercado de trabalho. Mas apenas em 2001 a conduta foi tipificada na lei com a inclusão do artigo 216-A no Código Penal. Mesmo assim, pelo texto legal, o assédio sexual só é caracterizado quando o sujeito ativo usa a sua superioridade hierárquica ou ascendência na relação de trabalho. Na realidade dos fatos, a situação é bem mais complexa e vocês vão ver mais à frente. No âmbito da legislação trabalhista, ainda não há uma lei específica tratando de assédio sexual. Apenas a lei que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos, ao tratar do dever de boa conduta, de urbanidade e moralidade administrativa, pode ocasionar uma sanção em caso de violação a estes princípios, o que caberia neste caso de assédio sexual. Então, só o regime do servidor público, dos funcionários públicos, tem uma forma de penalizar essas condutas. Na CLT não há nada explícito, específico e direcionado ao assédio sexual. A gente aplica outras regras por analogia, tá bom? E é sempre punido através de forma penal ou indenizatória com reparação de dano, ok? Recentemente, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, aprovou uma nova convenção e um texto de combate à violência e ao assédio no ambiente de trabalho, dada a relevância da situação. E agora eu vou colocar para vocês esse texto que foi aprovado e as formas de caracterização, tá bom? O que é assédio sexual do ambiente de trabalho? O assédio sexual no ambiente de trabalho é a conduta de natureza sexual manifestada fisicamente por palavras, gestos ou outros meios propostos ou impostos à pessoa contra a sua vontade, causando-lhe constrangimento e violando a sua liberdade sexual. Então, essa conduta que fere a liberdade sexual, a intimidade da pessoa, ela pode se dar por uma proposta, por uma imposição, por uma exposição, tem várias formas, vocês vão verificar ainda, tá bom? Os exemplos. O assédio sexual viola a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais da vítima, tais como a liberdade, a intimidade, a vida privada, a honra, a igualdade de tratamento, o valor social. Esse assédio sexual pode ser presencial, a pessoa fazendo diretamente, ela pode deixar bilhetinhos, ela pode mandar e-mail, ela pode mandar WhatsApp, ela pode mandar SMS, tudo isso serve para caracterizar também, ok? Viola o direito ao meio ambiente de trabalho sadio e seguro, que todo trabalhador tem esse direito.
tem cunho opressivo e discriminatório, constitui uma violação aos direitos humanos. Quais os tipos de assédio sexual no trabalho? Distinguem-se em doutrina 2 tipos de assédio sexual: assédio por chantagem e por intimidação. O assédio sexual por chantagem é o que ocorre quando há a exigência de uma conduta sexual em troca de benefícios ou para evitar prejuízos na relação de trabalho. O assédio sexual por intimidação ou ambiental é o que ocorre quando há provocações sexuais inoportunas no ambiente do trabalho, com o efeito de prejudicar a atuação de uma pessoa ou de criar uma situação ofensiva de intimidação ou humilhação. Então, deu para compreender. O sexual por chantagem é oferecido um benefício, por exemplo, se a pessoa ceder aos desejos sexuais do empregador ou do supervisor, é concedido para ela um outro cargo, é concedido para ela um aumento, há uma chantagem, há uma troca nessa relação de assédio sexual, e muitas vezes isso acontece quando o empregador nota que o empregado está passando por dificuldades financeiras extremas, é humilde e precisa do emprego e precisa de dinheiro, tá? Isso acontece muito, esse tipo de coação, e a pessoa pensa que se ela não ceder, ela perde o emprego e perde as condições de sustentar a sua família. Isso é muito comum. O assédio sexual por intimidação ou ambiental, ele trata de provocações sexuais. Como vou explicar para você? A pessoa, ela se aproxima muito para conversar no ambiente de trabalho, ela fecha a porta e fica junto com a outra muito próximo, ela vai criando situações dentro do ambiente que deixem sempre muito próximo da outra, encostando, pegando na outra, tá? E criando uma situação que deixa a outra desconfortável perante os outros colegas, da forma da posição, da forma da postura, das palavras, dos dizeres, e ao mesmo tempo a pessoa fica coagida ali naquele espaço, por pensar que ela também, se ela tiver uma atitude brusca ou uma atitude reativa, ela pode perder o emprego. Isso é muito comum, a pessoa se calar e ir aceitando essa situação, o que não pode ocorrer. Nunca, não calem-se, procurem sempre o setor de recursos humanos, ou se tiver um setor onde tenha uma psicóloga para estar ouvindo os funcionários, podem procurar também, ou já vai direto para procurar um advogado, fazer denúncias. O Ministério do Trabalho está sempre aberto para estar recebendo isso e para estar ouvindo vocês. Inclusive, eles têm funcionários treinados para isso, ok? E vocês, jovens aprendizes, têm que procurar a qualificadora para estar conversando e contar a situação. Inclusive, a nossa qualificadora ASP, nós temos a Marina, que é a psicóloga, e está aberta para ouvir vocês sempre, tá bom? Continuando. O ambiental, ele caracteriza-se pela insistência, impertinência, hostilidade praticada individualmente ou em grupo, manifestando relações de poder, onde a pessoa se sente subjugada, acuada, tá? Ou de força, não necessariamente de hierarquia, por vezes confundindo-se com assédio moral. Se confunde muito a prática do assédio sexual e moral, porque às vezes a pessoa que pratica o assédio sexual pratica o assédio moral também, tá? Através da humilhação e da subjugação. Enquanto no assédio sexual por chantagem, o objetivo do assediador é obter um favorecimento sexual, no assédio sexual por intimidação, a finalidade do agressor ou agressores é tornar o ambiente de trabalho hostil para uma ou para um grupo, apesar de poder também objetivar uma vantagem sexual, tá? Eu sei que é complexo fazer essa diferenciação, essa caracterização, mas através do vídeo do Ministério do Trabalho, onde há essa exemplificação de forma fracionada, com pequenos atos, pequenos exemplos, vai ficar mais fácil de vocês entenderem e identificarem situações que vocês já tenham vivenciado ou que já tenham escutado, tá bom? Que elementos podem configurar o assédio sexual?
A presença do sujeito ativo do assédio, assediador ou assediadores, e do sujeito passivo, assediado, a vítima. O comportamento do agente que visa a vantagem sexual ou desestabilizar o ambiente de trabalho para outro trabalhador ou grupo. A ausência do consentimento livre de vícios e consciente da vítima. Então, quais são os elementos que caracterizam o assédio sexual? O assediador está presente, a vítima está presente, o comportamento do assediador ilícito, porque se ele for um assediador, mas ele não se comportar assim, não caracteriza, tá? E não ter o consentimento da vítima. Se temos um empregador assediando e a obreira, né, a trabalhadora, consente com assédio, também não há assédio, tá bom? Então tem que ter elementos para caracterizar. Se não tiver elementos, não caracteriza. E é muito delicada essa situação. Se você percebe que tem uma pessoa que está se comportando com meios ilícitos, assediando você, procura sempre estar no trabalho com outra pessoa junto quando você for falar com aquela pessoa, com o assediador, tá? Não estar sozinha, para você conseguir fazer a prova. Então sempre procure estar com outra pessoa junto, gravar, tá? Porque você sozinha com o assediador todo o tempo, num ambiente que não tem câmera, nem outra pessoa, como você vai provar o assédio? Tá? É bem complexo. Para quem denunciar o assédio sexual? Se você é vítima ou tem conhecimento da prática do assédio sexual no trabalho, você pode denunciar em quaisquer destes meios: nos espaços de confiança da empresa, a exemplo de urnas de sugestão ou ouvidorias, ou setor de recursos humanos, ou setor de apoio psicológico, ok? Nos sindicatos ou associações, nas gerências do Ministério do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho da sua localidade, na Delegacia da Mulher ou Delegacia de Polícia, caso a vítima seja mulher, e na falta desta, uma delegacia comum, ok? Se a vítima for homem, ocorrência normal na delegacia comum. Nada impede, ainda que a vítima busque assistência jurídica para ajuizamento de ação trabalhista na Justiça do Trabalho, ok? Então, existem vários meios de procurar socorro, não cale.
local praticamente todos os dias e passar a maior parte do tempo ali. Esse é o dia a dia da maioria dos trabalhadores e é por isso que o ambiente de trabalho deve ser o melhor possível, livre de situações constrangedoras, por exemplo. Mas, infelizmente, há pessoas que já passaram por situações desagradáveis, como o assédio sexual no emprego. Na reportagem especial de hoje, vamos saber mais sobre este problema, considerado crime pelo Código Penal. Acompanhe. Eu tinha medo de me encontrar com ele de novo no corredor, entendeu? Porque ele não ia parar. Eu sabia que ele não ia parar porque toda vez que eu já falei, para, chega, eu não gosto disso, e mesmo assim, ele dava de ombros e fingia que nada estava acontecendo. Essa mulher que não quis se identificar foi vítima de assédio sexual quando era estagiária em um órgão público de Brasília. Aí então teve um dia na minha sala, né, que eu tava sozinha nessa sala, sentada na minha cadeira, e aí ele chega, boa tarde. Boa tarde, bom, tá. Mas aí ele passa os lábios na minha nuca. Ele me abraça e passa os lábios na minha nuca. Aí eu fiquei em choque, e aí eu falei, cara, que nojo. Aí eu fiquei uns 2 dias pensando naquilo, sofrendo com aquilo ali, pensando que era minha culpa, falava, por que ele fez isso comigo? O que eu fiz pra ele fazer isso? Será que é minha roupa? Será que é meu jeito de agir que fez ele confundir as coisas? A agressão fez com que ela não conseguisse mais trabalhar como antes. Ficava com medo e não sabia o que fazer. Eu tinha uma noção, mas eu tava com dúvidas. Se aquilo que eu passei era um tipo de violência, ou então se eu tava louca. Aí eu fui falar com a minha mãe, né? Porque ela me viu triste. E ela foi perguntar e eu falei pra ela tudo o que tava passando ali. E ela falou que isso é um crime mesmo, que é um assédio, e que era pra eu poder correr atrás. A agressão sofrida pela estudante é vivida por milhares de trabalhadoras em todo o mundo. Segundo uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, OIT, 52% das mulheres que estão no mercado de trabalho já sofreram assédio sexual. A prática pode ser explícita ou sutil, com contato físico ou verbal, por meio de gestos, mensagens, e-mails, vídeos ou presentes. E uma das maneiras de caracterizar esse crime é a falta de consentimento da vítima perante a atitude do assediador. Apesar de as mulheres serem a maior parte das vítimas, o assédio também pode ocorrer contra os homens. A conduta pode ser caracterizada como assédio por chantagem quando é oferecida uma vantagem caso a vítima aceite a proposta sexual, ou punição, se negar. E geralmente é feita por um superior hierárquico. Há também o assédio por intimidação ou ambiental, quando há um comportamento sexual com o objetivo de hostilizar e humilhar a pessoa para enfraquecê-la no ambiente de trabalho. Essa atitude pode ser caracterizada por meio de piadas, vídeos, fotos ou toques na vítima e não é praticada apenas por superiores. Os danos causados pelo assédio sexual são vários. Segundo este psicólogo, a conduta pode levar a vítima a ter problemas de autoestima, de confiança e pode gerar até mesmo transtornos mentais como a ansiedade. Ao chegar nesse trabalho, a pessoa estaria prevendo a chegada e o assediador já ali. Que tipo de pressões eu vou estar sendo colocado ali naquele meio? No Brasil, a prática se tornou crime desde 2001. De acordo com o artigo 216-A do Código Penal, todo indivíduo que tentar obter vantagem ou favorecimento sexual usando a condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, pratica assédio sexual. A pena para o crime é de detenção de 1 a 2 anos. No ambiente de trabalho, o assédio sexual pode ser praticado com ou sem hierarquia, ou até mesmo por terceiros, como clientes do estabelecimento ou prestadores de serviço. E neste caso, quem julga o tema também é a Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, nós examinamos o ilícito civil, que também se configura um ilícito civil com efeitos civis
que seriam danos morais, além dos danos advindos da própria rescisão do contrato de trabalho, mas especificamente o que a Justiça do Trabalho examina é o efeito que produz em relação à extinção do contrato. Os meios de provar o assédio são vários. Bilhetes, vídeos, mensagens e testemunhas são aceitos como prova. Além disso, gravações feitas pela vítima também auxiliam na comprovação da prática. Todos os meios de prova são admitidos, justamente porque o direito reconhece que a prova é difícil. Dificilmente um assediador deixa atestado do que está fazendo. E nesse caso em especial, o depoimento da vítima é visto com outros olhos, né? Porque a vítima que chega a ponto de denunciar, de se expor para buscar uma punição de assédio sexual, na maior parte das vezes ela faz isso porque realmente a conduta de assédio existiu. A Justiça do Trabalho já julgou vários casos que tratam do assunto, seja em primeira e segunda instâncias ou no Tribunal Superior do Trabalho. Se for comprovado o assédio sexual, a empresa pode ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral, caso não tome nenhuma providência ao ser comunicada do assédio. Mas apesar de existirem diversas profissões, muitas vezes esse tipo de assédio nem sempre é de conhecimento de todos. Isso porque grande parte das vítimas não expõe o caso por medo, vergonha ou até mesmo por sentir culpa. Por isso, para ajudar na denúncia, vários locais, como o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, garantem o sigilo da vítima de assédio, caso ela solicite. O MPT recebe denúncias pela internet, telefone ou pessoalmente na sede da Procuradoria Regional do Estado ou do município. No ano passado, o órgão recebeu 340 denúncias de assédio sexual em todo o Brasil. A falta de informação também é motivo para o número baixo de denúncias. Muitas vítimas sequer sabem que uma piada de mau gosto, uma cantada ou um toque sem permissão pode ser caracterizado como assédio. E foi pensando em dar maior esclarecimento à sociedade que o MPT, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, lançou uma cartilha sobre o tema. Ela tem formato de perguntas e respostas e trata o assunto de forma bem didática. A cartilha está disponível no site do MPT e da OIT, além das procuradorias regionais. Qualquer pessoa, seja trabalhador, sindicato ou empresa, pode baixar o arquivo em PDF e replicar o material. Há também vídeos sobre o tema que podem ser compartilhados. Além do acesso à informação, a procuradora ainda defende que para diminuir o assédio sexual no ambiente de trabalho, é preciso que as empresas adotem políticas de diversidade e valorização do trabalho da mulher. Criar eventos para se falar, discutir abertamente assédio sexual, para se discutir diversidade, igualdade, direitos da mulher, garantir as licenças que a mulher tem direito, prestigiar o trabalho da gestante, garantir que a mulher que era gestante, quando de seu retorno, ela volte com tranquilidade, ou seja, aparar as arestas que hoje no ambiente de trabalho hostilizam a mulher como trabalhadora. Isso é um grande passo e, claro, criar canais de comunicação para denúncia e punir exemplarmente todos os casos de assédio sexual que venham a existir, porque uma vez que há punição, isso também previne futuras práticas. Atividade. Paulo, supervisor de Ana, fica observando-a de forma constante, olhando todo o tempo seu corpo. Começa então a elogiá-la. Ao perceber que Ana esquiva-se, ele começa a designar trabalhos pesados para Ana, que não correspondem à função. E além disso, toda vez que a Ana vai pegar uma bolacha na copa, ele diz: desse jeito vai ficar encalhada mesmo.
buraco sem fundo, tem zíper de boca? Na frente de outros colegas, inclusive. Baseado nesse caso, que é um caso extraído de um processo real, não vou falar para vocês o resultado porque eu quero que vocês respondam, tá? Diante desse caso, temos algumas perguntas. A. Você é o advogado e foi procurado por Ana. Qual a orientação que você passará a ela? E além disso, existe algum ato ilícito nesse caso? Ou seja, houve alguma violação de algum direito? Aconteceu alguma coisa nesse caso ilegal? Tá? B. Você é a Ana. O que você faria nessa situação? C. Você é um colega de trabalho da Ana e todos os dias observa esses fatos. O que você faria? Essa é a primeira atividade. Você vai se colocar no problema e vai se colocar em cada situação para você conseguir responder, tá? E como